Glória a Deus, estamos começando o segundo mês desse ano para a glória de Deus. E o que a gente pode dizer, não sei você, mas digo eu, é Ebenezer. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, nos sustentado. E eu creio que a obra que Ele começou na nossa vida, Ele não vai parar, em nome de Jesus. Ele é fiel para cumprir até o dia de Cristo. Amém? Glórias a Deus, Deus é bom, Deus é bom. Irmão, quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo lá em Lucas, no capítulo 15. Quero tentar ser o mais breve possível aqui. Lucas capítulo 15, a partir do verso 11. Quero deixar para os irmãos algumas sugestões que a gente tem aqui do nosso Verbo Shop. A primeira delas, o Evangelho da Reconciliação, um livretinho bem pequeno, mas que vai abrir a sua mente, em nome de Jesus, invista no seu futuro. Identificação, do E.W. Kenyon, quem já leu esse camarada aqui sabe que não tem como você não aprender no livro dele. Por quê, pastor? Lê para você ver, você vai descobrir. E o que aconteceu da cruz ao trono? Parece grande, mas não é. Quando você começar a ler esse livro, você vai se envolver nele de um jeito. Depois você me fala. Então, fica as nossas indicações. Lucas capítulo 15, verso 11, NVT. A palavra de Deus vai dizer o seguinte. Lucas 15, 11, uma parábola muito conhecida. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais jovem disse ao pai: quero a minha parte da herança. E o pai dividiu seus bens entre os filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo o que tinha por viver de forma desregrada. Quando seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidade. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo, e esse homem o mandou aos seus campos para cuidar dos porcos. Embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Quando finalmente caiu em si, disse: até os empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Vou retornar à casa do meu pai e dizer: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, eu não sou digno de ser chamado seu filho, por favor trate-me como seu empregado. Então voltou para a casa de seu pai. Quando ele ainda estava longe, seu pai o viu. Cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou. O filho disse: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, no entanto, disse aos servos: depressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam nele. Coloquem-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Matem um novilho gordo. Faremos um banquete e celebraremos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Amém ou é de mim? Enquanto isso, o filho mais velho trabalhava no campo. Na volta para casa, ouviu música e dança e perguntou a um dos servos o que estava acontecendo. O servo respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou um novilho gordo, pois ele voltou são e salvo. O irmão mais velho se irou e não quis entrar. O pai saiu e insistiu com o filho, mas ele respondeu: todos esses anos tenho trabalhado como escravo para o Senhor e nunca me recusei a obedecer às suas ordens. E o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando esse seu filho volta, depois de desperdiçar o seu dinheiro com prostitutas, o Senhor comemora matando um novilho? O pai lhe respondeu: meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas tínhamos de comemorar esse dia feliz, pois seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E fecha seus olhos em nome de Jesus. Nessa manhã faça a sua oração, irmão. Nós estamos aqui nessa congregação que não é uma casa de festa, não é um clube social, ela é uma casa de oração. Então, em nome de Jesus, abra sua boca, feche seus olhos com reverência à presença do Espírito Santo que está aqui. Fala com Ele, permita que Ele fale contigo também.
Deus está aqui. Deus está aqui. Aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui. Aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como amanhã. Tão certo como eu te falo. Obrigado, Espírito Santo, porque a sua presença é real nesse lugar, Espírito Santo, em nome de Jesus. Senhor, aguça e desperta a nossa consciência para a sua presença aqui, Senhor. Para aquilo que o Senhor quer comunicar aos nossos corações, Senhor. Em nome de Jesus, que nós não sejamos como aquelas sementes que caem à beira do caminho, Senhor. Oh, Senhor, que os nossos corações não estejam endurecidos para a Tua palavra. Talvez a gente ouça a sua palavra e fala, poxa, disso eu já sei, que nós não sejamos fariseus, hipócritas, mas que nós estejamos sempre abertos para receber algo novo da tua parte. E mesmo que não seja algo novo, que seja segurança aos nossos corações, e que nós possamos voltar aos fundamentos, Pai, para permanecer numa vida de verdade, numa vida de integridade, uma vida de reverência, uma vida de devoção, uma vida de humildade e de pureza, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, trabalhe os nossos corações para que nós não sejamos, Pai, pessoas que simplesmente falam, mas não vivem. Trabalhe a nossa consciência, Espírito Santo. Trabalhe o nosso modo de ser, o nosso modo de agir, Senhor, para que nós nos conformemos cada vez mais à imagem de Cristo Jesus, nos conformando a Ele na sua humanidade, para podermos nos conformar também a Ele na sua glória, Senhor. Ó Espírito Santo, em nome de Jesus, quebra de nós todo sofisma, todo orgulho, todo ego, Senhor. Quebra de nós, em nome de Jesus, todo espírito de filhos mimados que ainda existe nos nossos corações. Que nós possamos viver uma vida de humildade, Senhor. Uma vida de verdade, Senhor. Uma vida baseada na Tua palavra, Senhor. Uma vida de reverência, de devoção e de temor. Em nome de Jesus, Espírito Santo, eu repreendo agora tudo aquilo que tenta nos distrair, tudo aquilo que tenta nos oprimir, toda e qualquer ação, manifestação ou influência diabólica operando nesse lugar. Nós repreendemos em nome de Jesus, damos uma ordem para que bata em retirada em nome de Jesus, e que essa atmosfera fique leve, que ela seja tomada e repleta da paz que excede todo o entendimento, e que em nome de Jesus, Senhor, que a sua presença seja honrada aqui, que o Senhor fique à vontade no nosso meio para fazer, agir, se manifestar da forma que o Senhor quiser, Senhor. Que nós não apresentemos resistência à tua voz, que nós não apresentemos resistência ao teu agir, ao teu mover e ao teu fluir. Fala conosco, Senhor, no poder do nome de Jesus nós te pedimos. Em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Já viu essa pessoa que está perto de você, irmão? Esqueci de fazer isso. Dá uma olhadinha para ela. A pessoa que está atrás de você, que está na sua frente, dá um sorrisinho. Cumprimenta essa pessoa com a paz do Senhor, a graça e a paz de Cristo seja contigo. Glórias a Deus, nós somos a igreja de Jesus, amém, igreja? Aleluia, amém. Irmãos, Lucas capítulo 15, o texto começa falando para a gente do contexto. Jesus recebia diante ou junto de si cobradores de impostos, ele recebia diante de si pessoas que eram pecadoras, segundo o texto relata naquela época. E o que é isso? O que isso quer dizer? Um cobrador de imposto nessa época era uma pessoa desprezada pela sociedade, porque era uma pessoa que se vendeu para Roma, se vendeu para oprimir o próprio povo. Eu não sei se você entende isso, mas o povo judeu, desde aquela época, já tinha uma consciência, uma raiz muito forte na identidade deles. Isso é incrível e é fantástico,
E eles perseveram, a grande maioria, né, daqueles que são ortodoxos pelo menos, eles perseveram nessa identidade até hoje. E isso é surreal, irmão. E eu faço aqui, abro um parênteses para você pensar. O povo judeu em 70 depois de Cristo, ele foi disperso pela terra. Quando Roma invade a Jerusalém, destrói o templo e tudo mais e dispersa o povo judeu. E depois daquilo, aquele local começa a se chamar de Palestina, tá? A Bíblia não vai falar pra gente isso porque não está na Bíblia, mas a história vai mostrar pra gente que ao longo da história da humanidade o povo judeu foi perseguido, chegando no ápice da perseguição lá na Segunda Guerra Mundial, onde Adolf Hitler e os nazistas perseguem esse povo a ponto de matar milhões deles no Holocausto. Quem já ouviu falar do Holocausto aí? Porém, depois do Holocausto, o que acontece, irmão? Desculpa, não vou te pressionar, talvez você não conheça bem de história, mas a história vai mostrar pra gente que depois do Holocausto, esse povo recebe o direito de voltar para a sua terra de origem e instaurar lá de novo o Estado de Israel, que é a nação que a gente vê hoje. E sabe o que acontece? A mesma tradição, as mesmas raízes, a mesma cultura, a mesma religião que esse povo tinha lá atrás, eles ainda conseguiram manter hoje, mesmo depois de mais de 1000 anos de exílio. Nenhum povo na história conseguiu fazer isso, sabia? Geralmente os povos, quando eles são dispersos, dominados, eles recebem a cultura do lugar que eles estão e eles perdem a sua cultura. Isso acontece até com a gente, né? A gente assim, os brasileiros que vão para a América, por exemplo, eles passam por um processo de aculturação. E depois de alguns anos, eles estão comendo a comida local. Eles podem até sentir falta da terra, mas eles estão falando do jeito que o povo fala. Eles estão se vestindo do jeito que o povo veste. Eles estão fazendo aquilo que as pessoas naquela cultura fazem. Mas pasmem vocês, os judeus não fizeram isso. E por que não, Rafael? Bom, a Bíblia não fala para a gente da explicação, mas eu ouso dizer porque eles são o povo de Deus eleito e porque existe promessa sobre a vida deles ainda. Amém? Então Deus não retrocede nas suas promessas, a palavra de Deus é a verdade e ela vai se cumprir, independente do que aconteça ou do que passe. Pega isso para a sua vida e traz para a sua realidade. Mas a Bíblia vai falar para a gente que Lucas capítulo 15, Jesus estava comendo com pecadores, com gente que era desprezada naquela época, gente que não era santa, não era pura, não era religiosa. E os fariseus, então, os mestres da lei, chegam para Jesus e falam: como assim, cara? Você fica ensinando aí sobre a Bíblia, fica falando aí sobre o reino de Deus e agora está comendo com esse tipo de gente? Assentando com eles à mesa, dando a eles acesso, dando a eles intimidade? Porque, pasmem vocês, os religiosos naquela época, nem sequer, Filemon, ensinavam a palavra para aqueles que eram pecadores, sabia disso? Olha só. E a Bíblia vai falar para a gente que Jesus, então, Israel, ele começa a ensinar aquele povo, através de parábolas. E Jesus conta 3 parábolas em sequência, com desfecho nessa aqui que a gente começou a ler. A primeira parábola que Jesus conta nessa ocasião é a parábola da ovelha perdida. E ele fala sobre, imagina só aqui comigo, viaja comigo nas escrituras. Nós estamos numa sociedade agrícola, que era aquela daquela época, né? Dentre aquela sociedade, muita gente tinha ovelhas. Por quê? Porque era o jeito de ter carne, de ter lã, de fazer dinheiro, ou se você tivesse campos, existia uma cultura naquela época. Então Jesus está sentado com esse povo, e ele começa a falar: olha, deixa eu contar para vocês uma história. Um homem tinha 100 ovelhas, talvez algumas daquelas pessoas tinham 100 ovelhas, Paulo, aí alguém fala assim: 100 ovelhas, eu tenho 100 ovelhas, outra, tenho muito mais que isso, tal. Não, faz sentido, conta aí, fiquei curioso. Jesus aguça a atenção naquele povo, pastor Kilder. E ele começa a falar: um homem tinha 100 ovelhas e uma delas se perdeu. Aí todo mundo, tá, acontece das melhores famílias ou dos melhores negócios. E Jesus vai e propõe isso. Qual é o homem que, tendo essas 100 ovelhas e uma se perdendo, ele não sai, ele não deixa as 99 e vai buscar aquela que está perdida? Para a gente hoje pode parecer lindo e romântico, mas para o povo naquela época era óbvio. Por quê? Porque ovelha não era um laço afetuoso, igual hoje a gente pensa em ovelha, a gente pensa nas ovelhinhas de Jesus, no irmão que saiu da igreja. Mas para aquele povo naquela época era dinheiro. Era dinheiro. Sabia disso? Não era um pet, não era o Joey Pincher que o Filemon e a Raíssa têm. Vocês já viram o Pincher do Filemon e da Raíssa, gente? Ele tem até Instagram, galera. Não é, Raíssa?
Aí ela ficando vermelha, eu amo isso. Não era um pet aquela ovelha representava para o cara dinheiro, representava posse, representava talvez sustento da família. Então, o cara deixava tudo e ia atrás dela. Por quê? Porque ele precisava daquela ovelha de volta em casa, de volta no aprisco. Depois Jesus termina isso e eu imagino os homens ali sentados, né, ouvindo, falando, pô, legal, bacana. Só que, né, diz um cara que eu escuto muito ele fala assim, poxa, se naquela sala tinha 10 homens, devia ter pelo menos 20 mulheres na cozinha. Não estou sendo machista, viu gente? É a cultura da época, pelo amor de Deus. E aí Jesus vai e começa a falar das mulheres, e fala, e qual que é a mulher? Aí as mulheres, nossa, agora falou da gente. Aí elas tudo inclinando a cabecinha para ouvir Jesus. Qual que é a mulher que tendo 10 dracmas? Dracmas eram moedas de baixo valor. E perdendo uma, ela não acende a luz, né? Não varre a casa toda, arruma a casa toda até achar a dracma. Aí as mulheres na época deviam falar, poxa, é óbvio, claro que eu vou fazer, e vou perder minha dracma. E talvez a gente pensando nisso, a gente que nem usa moeda mais, né? A gente agora só usa Pix. Nem existe mais moeda de 1 centavo, e eu sou dessa época. A gente não pode não entender isso, mas essas dracmas para essas mulheres, elas tinham um valor emocional. Acima do valor monetário, a dracma para essa mulher representava algo emocional. Por quê? Porque eles dizem que naquela cultura, quando uma mulher se casava, ela recebia essas 10 dracmas. Alguns dizem que em moedas mesmo, espécie, numa bolsinha. Outros dizem que numa diadema, né? Tipo num colar ou num tipo de coroa, para que mostrasse para o mundo que aquela mulher era casada. Aquela mulher tinha alguém cuidando dela, alguém que a sustentasse. E caso o marido viajasse, fizesse uma viagem muito longa e faltasse dinheiro para aquela mulher, ela teria através dessas 10 dracmas alguma forma de sobreviver até o marido voltar ou até alguém cuidar dela, um pai ou alguém da sociedade daquela época, porque mulheres não trabalhavam naquele tempo. Olha só, então uma dracma para aquela mulher não era simplesmente dinheiro, não era simplesmente algo monetário. Uma mulher que perdia uma dracma, ela perdia parte da sua honra, ela perdia parte do seu status social. E toda mulher em sã consciência, né, gosta de estar bem na fita. Estou mentindo, mulheres? Não. Qual que é a mulher? Talvez se essa parábola fosse hoje em dia, né? Qual que é a mulher que gosta de ir para o culto toda descabelada? Sem passar base, sem passar o blush. Eu conheço, irmão, sou pai de menina, você acha que não? Ah, pastor, quer dizer que sua filha já passou blush em você? Jamais. Eu sou corintiano, irmão, não aceito essas coisas. E logo na sequência, Jesus emenda essas duas parábolas com uma terceira, que é essa que a gente leu. Mas olha só que curioso. Ovelha é um animal. Animais sabem que estão perdidos, sim ou não? Não, gente. Sim, animais sabem que estão perdidos. Você que talvez já teve que correr atrás, vou contar essa história para vocês. Eu tinha um cachorro. Vou contar uma parábola do Rafael aqui, brincadeira, é uma história séria. Eu tinha um cachorro que ele chamava Bob. Eu amava aquele cachorro, foi o melhor cachorro que eu já tive na minha vida. Só que, irmão, abrisse o portão, eu não sei como, acho que ele passava dentro do portão, ele fazia alguma coisa, ele fugia de casa. Alguém se identifica? Já aconteceu com alguém? E o pior é que o cachorro, ele era meio desprovido de inteligência, porque existem alguns que são inteligentes e sabem o caminho de volta. Só que o meu cachorro naquela época, ele não era tão provido de inteligência assim. E toda vez que ele saía correndo, para tudo que é canto. E eu tinha que ir correndo atrás dele. Vez ou outra ele se perdia, não achava ele, e eu tinha que gritar no meio da rua toda. Eu ficava lá, Bob, 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 Bob. Meus amigos me zoavam demais, irmão. Quando o Bob ouvia a minha voz, e ele me via, ele vinha correndo disparado e pulava no meu colo. Por quê? Porque ele sabia que ele estava perdido, mas de alguma forma ele foi achado. Agora a dracma, a moeda. Uma moeda sabe que está perdida? Quem sabe que perdeu é a gente, né? Você quando joga na bet lá, né, varão? Eita! Perde aquela grana. O dinheiro não sabe não, mas você sabe. A dracma não sabe que está perdida, porém, ela estava.
E qual que é a utilidade de uma moeda debaixo do tapete? Qual que é a utilidade de uma ovelha longe do aprisco? As coisas só têm valor quando elas estão no seu devido lugar. E aí Jesus vai emendar essas duas parábolas, de uma ovelha que sabia que estava perdida, mas foi achada, de uma dracma que não sabia que estava perdida, mas independente disso, ela também foi achada. E ele traz essa história do filho pródigo ou filho perdido. E Jesus conta essa parábola falando o seguinte: um pai tinha 2 filhos. Imagina o povo todo ouvindo, né? O povo ouviu as 2 parábolas, interessaram, foi legal, mas quando Jesus começa essa terceira, um pai tinha 2 filhos. E aí quando falava de paternidade nessa época, irmão, hoje em dia a nossa cultura é muito matriarcal, né? O que isso quer dizer, pastor? Quer dizer que falar mal da minha mãe você vai arrumar problema comigo, né? Quer dizer que quando você vai ofender, você não, em nome de Jesus, mas quando o mundo vai ofender alguma pessoa, não ofende o pai, ofende quem? Filho daquilo, né? E geralmente a palavra que vem depois do filho não é num pronome masculino, é feminino. Porque a nossa cultura é assim. Porém, nessa época a cultura era patriarcal. O que isso quer dizer? A figura principal na família era a paterna, era a do pai. Então, quando se falava de pai, era uma figura sagrada. Era uma figura talvez quase intocável. Então, quando Jesus começa falando assim, um pai tinha 2 filhos. Todo mundo, vai falar de pai, vamos ver agora qual que vai ser, Israel. Vamos ver o que Jesus vai arrumar nessa história. Irmão, eu não sei se você entende de storytelling, mas Jesus consegue fazer um enredo fantástico nessa parábola. Um enredo digno de Hollywood, meu irmão. Tem filmes que imitam essa história aqui e você nem vê. Talvez você chora com o filme, mas quando conta essa parábola, você simplesmente deixa entrar no ouvido e sair no outro. Mas Jesus vai e começa a falar, esse pai tinha 2 filhos. Aí todo mundo, tá, qual que é, Jesus? E o filho mais novo pediu ao pai a parte dele na herança. Quando Jesus fala isso, pastor Kilber, as pessoas naquela época, naquela região, olham para Jesus e falam assim, não, você está de sacanagem. Ele fez o quê? Pediu a herança? Não acredito. Aí eu imagino os murmurinhos, né? Todo mundo um conversando com o outro, não é possível, que absurdo. Que história que é essa que Jesus está contando? O que ele está querendo falar? Por quê? A figura do pai era sagrada, era imponente, era importante. E um filho que pedia ao pai o direito dele na herança, antes do pai sequer se aposentar, que é o que a parábola dá a entender, é um filho que está falando, pai, a sua presença para mim não é importante. Eu prefiro aquilo que você pode me dar do que aquilo que você é. Eu espero que você morra, pai, para eu ter aquilo que eu quero. Olha só, pensa na sociedade naquela época. E a Bíblia vai falar para a gente que, para escandalizar mais ainda o povo, o pai fala o quê? Toma. O pai divide a herança entre os filhos e ele dá a parte do filho mais jovem. Aí eu imagino a galera surtando, falando assim, não, Jesus, para, vou embora. Eu vou embora. Jesus, não, senta aí, calma, melhor tá pro final. Os caras, não é possível que o pai fez isso. Que pai que é esse? Me fala o nome que eu vou lá. A Bíblia fala ainda que Jesus continua o enredo falando que esse filho juntou tudo que ele tinha, pegou a sua herança e foi para uma terra distante. Nessa terra distante, o filho esbanjou todo o dinheiro que ele tinha ganhado. Gastou o dinheiro, que o enredo dá a entender não é com coisa boa. Gastou a ponto de chegar, ficar sem nada e ter que trabalhar, ir para uma outra terra, trabalhar cuidando de porcos. Quando Jesus fala isso, irmão, os judeus na época falam, não, agora eu vou embora, agora eu não aceito mais não. Porque porco para o judeu era um negócio imundo. Era um animal que eles não chegavam nem perto. Era um animal que não era de crente. Quando Jesus fala isso, não, pelo amor de Deus, não, Jesus, você está viajando, não é possível que esse menino fez isso. Ele aceitou, é melhor morrer do que trabalhar com porco. Mas esse menino chegou no fundo do poço. Talvez alguns de vocês já passaram por essa experiência de chegar no fundo do poço. Aquele lugar que você olha, mas você não vê saída. Você olha para um lado, olha para o outro, mas o único lugar que parece que tem espaço para você ir é mais para baixo ainda.
Esse menino passa por isso e ele vai cuidar dos porcos. E ele chega num nível que ele quer comer a comida dos porcos. Olha só, irmão. Ele quer se alimentar das alfarrobas, aqueles alimentos que davam para os porcos, mas ninguém dá nada para ele. A Bíblia não fala quanto tempo se passa, provavelmente se passou muito tempo nessa parábola, até que esse cara cai em si. E quando esse cara cai em si, o que ele fala? Eu vou voltar para a casa do meu pai. Por quê? Porque lá até os servos dele têm comida. Até os servos do meu pai têm alimento, têm uma vida boa. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar para a casa do meu pai, eu vou falar para ele assim: pai, eu pequei contra o céu e pequei contra ti, eu não sou digno de ser chamado seu filho, recebe-me como um dos seus trabalhadores. Ele tem essa brilhante ideia e ele volta. E quando ele chega lá, ele é recebido com pedras, certo? Ele é recebido com o quê? Legal, bacana, até aí. Olha só que curioso, meu irmão. A Bíblia fala para a gente sobre uma humanidade que se perdeu. Essa humanidade que se perdeu compõe todos os seres humanos. Nenhum de nós é melhor do que o outro. Seja judeu, seja gentio, seja bárbaro, seja cita, como Paulo fala, todos nós nos perdemos e nos desviamos. E esse filho perdido que foi para longe, representa nós. A gente que está aqui no contexto de Brasilzão da massa. A gente que está distante desse contexto judaico. A gente que talvez, se fôssemos nós nessa parábola, nós seríamos os gentios, os pecadores. Nós seríamos talvez os cobradores de impostos, aqueles que seriam afastados da comunidade, dos santos, dos eleitos. Olha que curioso. Aí a Bíblia vai falar para a gente que Jesus traz essa parábola. Os judeus não eram bobos. Fariseu, mestre da lei, eles não eram bobos. Eles sabiam o que Jesus estava querendo falar e aonde ele estava querendo chegar. E Jesus narra essa história e vai traçando, costurando isso, até que ele chega nesse ponto. Um filho que vai a Israel, e ele desbanja tudo que ele tem. Ele gasta tudo que ele podia fazer. Gasta e aposta todas as fichas. Faz tudo que podia e que não podia. Né? E talvez é a história de alguns de nós. Quem esteve aqui na quinta-feira? Levanta a mão, sim. Quem foi abençoado aqui na quinta-feira? Levanta a mão e dá um glória aí, cara. Tarcisão, glória a Deus pela sua vida, irmão. Tarcísio contou o testemunho dele aqui, irmão. Enquanto o Tarcísio contava o testemunho dele, eu falei: cara, não era o diabo que ensinava esse cara, era ele que ensinava o diabo. E talvez essa foi a nossa história, irmão. No mundão você fazia, acontecia, né? Gastava, esbanjava, né? Era o cara, tacava o terror. Até que talvez você chegou no fundo do poço. Né, Tarcisão? Você chegou no fundo do poço, irmão? Você olha para um lado, olha para o outro, olha para baixo, e para baixo tem mais espaço. Aí você só precisa de uma mão amiga para te ajudar. Irmão, e a Bíblia fala para a gente que esse menino, ele decide voltar para a casa do pai. E qual que é o discurso dele? Ou melhor, por que ele decide voltar para a casa do pai? Quem sabe? Quem pegou a visão aí? Fica com medo não, gente? Pode falar. Errar é humano. Ele chegou no fundo do poço. Só que ele usa uma frase aqui que me marcou muito e me marca até hoje. Quando ele decide voltar para a casa do pai, ele não fala assim: Marcos, eu vou voltar para a casa do meu pai porque lá eu era amado. Às vezes a gente canta, a gente romantiza isso, talvez a gente até prega, falando assim: nossa, eu vou voltar para a casa do pai, porque lá eu tenho amigos, eu tenho irmãos, lá eu tenho uma família e tudo mais. Não, esse menino queria voltar para a casa do pai, por quê, pastor Kilder? Porque ele estava com fome. Gente, presta atenção em mim, em nome de Jesus. Esse cara quis voltar para a casa do pai não por quem o pai era, mas pelo que o pai poderia dar. O interesse desse camarada em voltar para a casa do pai não era pela figura paterna, Gabriel. Era pela bênção. Esse menino quis voltar para a igreja, aceitar Jesus, porque ele estava no fundo do poço, não tinha mais nada a perder. Então ele pensou assim, nos nossos dias: eu vou para a casa do pai porque lá eu vou prosperar. Eu vou para a casa do pai porque lá o meu casamento vai ser restaurado. Vou para a casa do pai porque lá eu vou receber a minha cura.
Eu vou para a casa do pai porque lá eu vou ser feliz. Quem nunca, né, irmão? Vamos confessar pecados aqui, tá? Quem já passou por uma experiência dessa e quis voltar para Jesus por aquilo que ele podia dar? Por favor, levanta sua mão, não fica com vergonha não. E quando ele se aproxima, ele toma essa decisão, ele prepara o seu discurso, prepara a sua justiça própria, Pedro. Prepara a explicação, a justificativa que ele ia dar para o pai aceitar ele de volta. E quando ele chega ao longe, o pai vê ele. E quando o pai vê, ele faz o que, irmão? Vem comigo no contexto aqui, Israel, vem comigo. Nós estamos numa sociedade agrícola. O pai provavelmente tinha campos. E como que os campos eram? As casas nessa época. A casa ficava no fundo da residência. Na frente da residência ficavam as plantações, os campos e tudo mais. E os trabalhadores ficavam ali o dia todo, capinando. Tivesse um animalzinho, ia para o pasto, cuidar do animalzinho. Esse pai era bom ou não, Israel? Era? Concordo. Ótimo. O pai era bondoso. Esse pai, esse patrão sendo bom, os trabalhadores iam gostar dele ou não? É óbvio que sim. Então imagina só, esse pai está sentado na varanda, irmão. Imagina essa cena comigo. Ele está sentado na varanda, olhando para o horizonte. E eu não sei se você acredita que sim, que não, mas eu acredito que ele estava esperando o filho voltar para casa. Igual você que é pai, às vezes fica até tarde esperando seu filho voltar da noite. E só depois que ele volta você vai dormir. Lembro da minha mãe fazendo isso comigo. Esse pai está lá sentado, esperando o filho voltar para casa. Um belo dia, não sei se passado quanto tempo, ele vê lá no horizonte alguém chegando, irmão. Ele vê lá no horizonte alguém que não parece com aquele filho forte, aquele filho mais novo, bombado de academia, saradão, cabelinho na régua, né? Andando com a roupa toda bonitinha. Ele vê lá de longe, mas é um cara todo maltrapilho, mas aquele jeito de andar ele nunca esqueceria. Só tem uma pessoa no mundo que anda daquele jeito. É o filho dele. E quando o pai vê o filho se aproximando do horizonte, ele olha para o campo, e no campo estão os trabalhadores. Se os trabalhadores vissem aquele menino, vocês acham que ele ia ficar feliz? Você acha que os trabalhadores iam chegar, vazar e falar assim: nossa, glória a Deus que você voltou para casa? Não, irmão, a sociedade era bruta. Esse miserável teve coragem de voltar para cá, depois de falar, pedir a herança do nosso Senhor, querendo que ele morresse para dar a herança. Essa é a conversa? Esse cara tá doido, não vai entrar não. Quando o pai vê isso, eu imagino ele olhando para os campos assim, pastor Kilton, e ele falando: meu Deus, se eles encontrarem meu filho antes de mim, eu estou perdido, eu vou perder meu filho para sempre. Então esse pai se levanta, ele sai correndo, irmão. Esse pai era um senhor, era um velho. Irmão, velhos, em momento nenhum na Bíblia você vai ver os velhos correndo. Consegue imaginar, irmão, Silvio Santos correndo? Agora ele está correndo lá nas ruas celestiais, né? Mas consegue imaginar? Um cara que eu respeito bastante, o Marcão aqui, ó. Eu não sei se ele corre não, irmão, mas eu não consigo imaginar o Marcos. Não consigo imaginar o Marcos levantando aqui no meio da igreja e sair correndo. Talvez você vai dar uma carreira comigo, Marcão, na próxima conferência, no próximo culto. Irmão, ele apontou para a Sara no colo dele, falou assim: desculpa aqui. Naquela sociedade, irmão, velhos e anciãos, eles não corriam, era um sinal de vergonha para o camarada. Mas aquele senhor se levanta, pastor Kilder, e pasmem vocês, eles não usavam calça naquela época. Sabia disso, irmão? Eles usavam aqueles mantos, né? Tipo vestido. E como é que corre com o trem daquele? Eu nunca usei vestido, tá, irmão? Pelo amor de Deus, tá me olhando assim? Fala para uma mulher aí, como é que corre de saia? Tem como, irmã Joyce? O que tem que fazer, Alessandra? Tem que levantar o vestido, irmão. Gente, pensa no mico. Aqui camarada levantando aquele manto dele, aquela saia gigante dele, mostrando aquelas perninhas, talvez tudo peluda, porque talvez ele não rapava, cabelinho tudo branco, talvez aquela cuequinha. Pensa, gente,
aquela cuequinha que ele falou, não vai acontecer nada hoje mesmo, vou usar a mesma cueca de uma semana porque a água está escassa, está caro demais. Cuequinha toda rasgada, irmão. Agora imagina esse cara levantando aquela saia ali, aquele vestido, e saindo correndo no meio do povo, no meio dos servos, no meio da propriedade, no meio de gente que o respeitava. Pensa na vergonha. Imagina os trabalhadores olhando para ele falando assim, que é isso, o velho ficou doido. O velho pirou. Mas ele chega perto do portão e lá está o filho, pastor Kilder. E lá está o filho. E quando ele olha o filho fala para ele, pai, eu pequei contra o céu e contra ti, eu não sou digno de ser chamado seu filho, mas me aceita aqui como um dos seus trabalhadores. E sabe o que o pai faz? Ele nem se dá o luxo de responder. Ele abraça aquele filho e ele o beija, irmão. Alguns estudiosos biblicistas vão dizer que esse beijo não era um beijinho, ele cobre aquele menino de beijos. Ele agarra aquele menino de um jeito e beija tanto, mais tanto, mais tanto, que talvez o menino ficou todo molhado de beijo, irmão. O pai sabia da desculpa do filho, sim ou não? O pai sabia da motivação do filho, sim ou não? Repete comigo, sim. Mas ele aceitou o filho, sim ou não? É por isso, Israel, que esse amor de Deus ele é inconsequente, cara. Que graça que é essa, igreja? Uma graça que sabe das suas desculpas, da sua justiça própria, mas ainda assim ela é ousada o suficiente, sem pensar nas consequências para si próprio, mas ela quer simplesmente te dar o abraço da graça, e te cobrir de beijos, de te aceitar de volta, irmão. Que amor é esse, Jesus? É um amor que, eu amo aquela música, né, Ousado Amor, só que quando a gente canta em português perde um pouco do sentido real. No sentido original, Tainá que sabe falar inglês, ele chama reckless love, e reckless é inconsequente, irmão. Olha que revelação, inconsequente. O que é inconsequente? É algo que não pensa nas consequências, e o amor de Deus não pensou nas consequências para si próprio, irmão. Deus em momento nenhum se colocou em primeiro lugar nessa história, Ele preferiu te amar. Ele preferiu te perdoar, Cândido. Ele preferiu te aceitar. Pastor, você não sabe o que eu fiz. Pastor, você não sabe a minha história. Irmão, eu não sei, mas eu sei que o Pai está correndo em direção a você. Ai, meu Jesus amado. E o Pai te amou tanto, mas tanto, que Ele teve coragem de não, talvez, vir aqui e se entregar por nós, mas Ele enviou o próprio Filho dele para morrer por nós naquela cruz. Você sabe como que era a morte de cruz, irmão, naquela época? Hoje a gente vê o filme lá do Mel Gibson, A Paixão de Cristo, a gente fica chocado, vendo aquela cena, aquele negócio todo, e fala, meu Deus, que terrível. Mas naquela época, na crucificação, né, o Gólgota, esse monte Gólgota, né, que é onde Jesus foi crucificado, ele não era um lugar, irmão, longe, afastado, igual a gente vê nos filmes, né? A gente nos filmes vê Jesus lá naquela cruz, pendurado lá, tal, com aquela tanguinha assim, tipo Tarzan, e as pessoas lá diante dele, aquele tempo todo, a cidade lá atrás e tudo mais. Mas depois pesquisa na internet que você vai ver, o Monte Gólgota, ele fica no meio de uma estrada. Ele é um monte, uma montanhazinha mesmo, só que na frente dele passa uma rua, uma estrada. E o que a Bíblia fala que nessa época acontecia era isso também. Então Jesus não foi, né, exposto, crucificado, longe do povo. Ele foi crucificado fora de Jerusalém, porque biblicamente falando, os judeus não queriam que sangue fosse derramado dentro da cidade, porque era a cidade santa. Ele foi morto fora da cidade, porém no caminho, na estrada, à beira da estrada. O que isso quer dizer, Rafael? Quer dizer que naquela época, por ser um tempo de festa, a cidade estava cheia, estava movimentada. Não tinha aquela meia dúzia de pessoas que você via ali no filme A Paixão de Cristo, não.
Talvez passando naquela estrada estava gente de todo canto. Talvez milhares de pessoas passando naquela estrada ali durante aquelas 6 horas que Jesus ficou crucificado, preso naquela cruz. E sabe o que é mais chocante? Jesus estava pregado naquela cruz, com as costas dilaceradas pela azorrague romana. Aquele chicote, que eu não sei se você entende, mas ele é composto por 7 tiras de couro. Nas pontas eles tinham limalhas de ferro e ossos de carneiro, para dilacerar tanto a carne por dentro quanto por fora. Rasgava a carne da pessoa, deixava a costela exposta, deixava ossos expostos. As costas dilaceradas, sangue escorrendo para tudo que é canto. Uma coroa de espinhos, espinhos de acácia, que não é espinhozinho de rosa que você vê não, irmão. São espinhos de pelo menos 8 centímetros, colocados na cabeça dele, como se não bastasse ter colocado ainda, eles batiam com caniços para que aqueles espinhos fincassem ainda mais. Talvez, não sei, você que já machucou o supercílio, aqui essa parte de cima, qualquer coisinha sangra muito e incha muito. Então talvez os olhos inchados, irmão, sangue escorrendo pelo corpo, talvez ele nem conseguia ver direito. Para piorar isso tudo ainda, a crucificação, ela prendia o camarada naquela cruz de uma forma que ele morria por asfixia, alguns dias depois. Uma pessoa normal vivia na cruz até 2 dias, sabia disso? E por que, Rafael? Porque por 2 dias ela ficava lá, com os braços suspensos, apoiada num torazinha, nos pregos que estavam nos pés, e ela tinha que subir alguns minutos, puxar o ar e depois descer, porque essa posição prendia o pulmão da pessoa, ela não conseguia respirar. Então 2 dias mais ou menos era o tempo que uma pessoa perdia as forças por falta de alimento, falta de líquido, e ela já não conseguia mais puxar o ar e morria por asfixia. Porém Jesus, e um detalhe muito importante, eu queria reforçar isso com você. Você lembra do pai que teve que puxar o mantinho lá e mostrar a vergonha para todo mundo? Jesus naquela cruz não estava de tanguinha. Jesus naquela cruz não estava de cueca. Como que você acha que ele estava? Milhares de pessoas passando e olhando aquela cena. E quando eles olhavam para cima, eles viam lá a condenação dele. Ele é o rei dos judeus. Peraí, qual que é o pecado desse cara? Ô, soldado romano, qual que é o pecado dele? Não, o pecado dele é porque ele falou que é o rei dos judeus. Peraí, mas ali a gente tem um assassino. Ali tem um ladrão. E esse cara está sendo crucificado porque ele falou que é o rei dos judeus? Segura isso aí, igreja. Uma pessoa vivia cerca de 2 dias naquela cruz, pastor Kilder, até morrer por asfixia, porém Jesus ficou 6 horas. 6 horas até todo o sangue dele sair do corpo, e isso ser comprovado, quando aquele soldado romano, depois dele já morto, enfiar aquela lança no lado dele e ver sair sangue e água. Quando sai água, geralmente num corpo humano, um corpo que veio a óbito, é porque já não existe mais sangue nos vasos e nem mesmo na corrente sanguínea. Então o corpo começa a expelir o restante de água que ainda existe até desidratar completamente. Olha isso. E a Bíblia vai falar para a gente nessa parábola, que talvez os judeus não entendiam, que o pai, meu irmão, ele não está preocupado com o status que ele tem no universo. O pai em momento nenhum se preocupou com si próprio. O desejo do pai, meu irmão, o desejo inconsequente de Deus, é simplesmente ter o filho de volta em casa. Quantos de vocês dariam um filho para me salvar? Quem é pai e mãe aí? Marcão, você não precisa nem ser o filho, a Sarinha. Você entregaria a vida dela para me salvar? Olha, eu sou o cara top, hein, cara. Eu sou gente boa, hein. E Paulo ainda vai falar, Davi, que por um justo, talvez alguém poderia até ousar morrer, mas quem entregaria a vida por um pecador? Por um injusto? Só tem uma pessoa no universo que faria um negócio desse, irmão. O nome dele é Jesus de Nazaré.
Eu te pergunto, que graça que é essa, Esther? Que favor de Deus em prol de cada um de nós é esse, irmão? Que amor de Deus em prol de cada um de nós é esse, irmão? Como que pode existir um amor assim no universo? Gil, alguém que não leva em conta aquilo que você fez, suas ofensas, suas transgressões, mas ele segue em frente como se elas não tivessem existido, irmão. Irmão, se você está perdido, se você tem se desviado dos caminhos do Senhor, você tem vivido uma vida longe, e talvez você está até dentro da igreja, em nome de Jesus, irmão, volta para a casa do Pai, cara. Não permita que a graça dele, que o sacrifício de Cristo seja em vão. E eu vou fazer esse convite aqui em off para você. Se você hoje está aqui e você fala assim, cara, eu quero voltar para os caminhos do Senhor, Rafa. Eu estou desviado, mas eu entendo que a graça dele é maior que o meu pecado. Eu entendo que a graça dele é maior que o meu passado. Eu entendo que o amor dele é maior do que as consequências daquilo que eu fiz. Se você quiser hoje voltar para os caminhos do Senhor, no final do culto, você vai vir até mim. Cara, sem medo, sem vergonha, nós vamos orar por você. A Thalita vai pegar o seu contato ali no Conectar e a gente vai manter contato contigo para que você caminhe junto conosco nessa graça, nessa verdade, em nome de Jesus, amém? Porque agora nós vamos para a segunda parte da mensagem. A palavra de Deus fala para a gente, eu prometo que eu vou ser breve, mas aperta o cinto aí, pode ser? A palavra de Deus fala para a gente que quando o pai recebe o filho, Cleidinho, ele faz uma festa. Imagina aquela festa, aquele churrascão, irmão, sem sushi. Amém, irmão? Os irmãos estão viajando, cara. Eu lanço sushi do nada aqui, Israel, só para ver se você está acordado. Aquele churrascão. Porém tinha alguém que estava trabalhando para o pai. Irmão, pega isso aqui. Tinha alguém que estava fazendo o quê? Trabalhando para quem? E ele chega. Olha só. Quando ele chega, ele fala assim, Brunão, que é isso? O que está pegando aí? Que festa que é essa que eu não fiquei sabendo? Que não estava na minha agenda? Aí um trabalhador despercebido fala com ele, não, senhor, é que seu irmão. Lembra seu irmão? Ah, lembro. Então, ele tinha saído, mas ele voltou em segurança. Aí seu pai foi e fez uma festa para ele. O trabalhador felizão, falando, não, cara, glória a Deus, seu pai é gente boa demais. Ele falou, o quê? Não estou acreditando, meu pai fez uma festa para aquele moleque? Para aquele vacilão? Eu vou lá no meu pai agora. Quando ele chega, ele não tem coragem de entrar na festa. Irmão, esse texto aqui fala sobre os judeus, amém? Mas eu quero te convidar a trazer essa palavra e se confrontar com ela hoje. Ele não tem coragem de entrar na festa, Filemão. Igreja, aquele irmão não tem coragem de entrar na festa da redenção. Por que não, pastor? Porque ele estava cego demais pelo trabalho que ele estava fazendo e ele esqueceu do pai que ele tinha. Ele é o tipo de pessoa que preocupa mais com a obra de Deus do que com Deus da obra. Ele é o tipo de pessoa que preocupa mais com o próprio umbiguinho do que com a pessoa que está do lado. Ele é o tipo de pessoa, Gabriel Cavalhais, que vive na hipocrisia e não na verdade. E o pai chega para ele ainda, Israel. Esse pai é maravilhoso, cara. Fica comigo, não vou te perguntar mais nada não, tá? O pai chega para ele, Israel, e o pai fala assim, meu filho, e aí? O que está pegando? Por que você não vai entrar na festa? Ele fala, pai, como assim, cara? Esse moleque aí, esse seu filho, nem é meu irmão, né? Esse seu filho, ele gastou o dinheiro dele todo com prostitutas, ele esbanjou com aquilo que não era lícito, e eu estou aqui trabalhando para o senhor matou o novilho mais bonito, mais gordo que tem no pasto, o senhor matou por causa dele? Como assim, pai? Estou te entendendo, não. Irmão, se eu fosse aquele pai, alguns irmãos sabem, eu teria batido na mesa. Eu teria falado assim, seu pecador miserável. Mas não, irmão, sabe o que o pai faz? Meu filho, ô filhão, tudo que eu tenho é seu.
Mas esse seu irmão, esse meu filho aí, ele estava perdido, mas ele foi achado. Ele estava morto, mas ele voltou a viver. Então nós precisamos festejar, irmão. Nós precisamos celebrar, irmão. Sabe, igreja? Abre comigo lá vai abrindo comigo, né? 2 Coríntios capítulo 5, verso 20, NVT, deixa aberto lá. Perdão, 21. Deixa sua Bíblia aberta e volta para mim aqui, em nome de Jesus. A gente já vai terminar. Tá comigo? Glória a Deus. NVT, viu? Então tá servido, pode ficar em paz. Obrigado, viu, minha irmã? Irmão, a Bíblia vai falar para a gente aqui nessa história que 2 tipos de filhos, né? Um que estava perdido, da mesma forma que aquela ovelha, mas ele sabia que estava perdido, mas graças a Deus ele foi achado. Mas a história vai e termina falando de um outro filho que não sabia que estava perdido dentro de casa, igual aquela dracma, perdido dentro da casa do pai. Mas sabe o que é curioso? A Bíblia Cida não fala que aquele filho, não fala o desfecho da história. A Bíblia fala que para o primeiro filho o pai vai, o pai corre, o pai abraça e o pai traz para perto. Mas o segundo filho fica no ar. O segundo filho fica sem resposta. Será que ele foi para a festa? Será que não? Será que ele se arrependeu? Será que não? Será que ele reconheceu o pai que ele tinha? Será que não? Ele continuou trabalhando simplesmente para receber um salário, uma bênção, alguma coisa de Deus? Nenhum dos filhos, na verdade, sabia quem o pai era. Nenhum dos filhos entendeu de verdade o que o pai fez por eles. Nenhum dos filhos entendeu a graça. Nenhum dos filhos entendeu o amor. Nenhum dos filhos entendeu a aceitação de Deus na vida deles. Mas você está entendendo, irmão? Você entende isso? Você entende que você é amado por Deus? É para você me responder, irmão, em nome de Jesus. Você entende que você é amado por Deus? Você entende que Deus te perdoou? Você entende que Deus te aceita? Você entende 2 Coríntios capítulo 5, verso 21? NVT vai falar, pois Deus fez de Cristo aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Você consegue entender a profundidade do Evangelho? Você consegue entender o escândalo do Evangelho? Você consegue entender por que o Evangelho não é desse mundo? Mas olha só o que fala no capítulo 6, verso 1. 2 Coríntios 6, 1. Como cooperadores de Deus. Isso aqui é a continuidade do texto que a gente sempre lê e recita aqui, hein? Como cooperadores de Deus, suplicamos a vocês que não façam o quê? Recebam em vão. Repete comigo, recebam em vão a graça de Deus. Rafa, não entendi o que você está querendo falar. Eu estou querendo te falar, meu irmão, minha irmã, que a graça está disponível, ela é acessível e ela está aqui para você, por você, hoje e agora. Amém? Você fica feliz com isso? Glória a Deus. Porém, sabe qual que é o problema? É que muitas vezes, Tarcisão, a gente não está sendo filho perdido, a gente está sendo filho que está perdido dentro de casa. Muitas vezes nós não estamos sendo o filho que foi para o mundo, se perdeu, mas que foi achado e voltou. Muitas vezes a gente está sendo, cara, essa pessoa que está perdida porque abriu mão da graça de Deus, porque a gente recebeu em vão a graça de Deus. Como assim, Rafa? O que é receber em vão a graça de Deus? É você entender tudo isso que a gente falou, e você falou que está entendendo, mas você viveu uma vida como se nada disso fosse verdade. É você entender, fazer assim com a cabecinha, igual vocês fazem, né? É lindo, né? Oh, glória. Até bota a mãozinha assim, obrigado, Senhor. É você entender tudo isso, até assentir com a sua mente, mas na sua vida você não mostra que vive pela graça e para a graça. Irmão, em nome de Jesus, a graça de Deus é muito magnífica. A graça de Deus é muito inconsequente para Ele próprio.
A graça de Deus não merece, Jesus não merece que nós recebamos a salvação, o evangelho de qualquer jeito, igreja. Jesus, irmão, não morreu naquela cruz para ter filho playboy. O que é filho playboy, Rafael? Aqueles filhos mimados. Sabe filho mimado? Né? Aquele filho que, Jesus, não, tá bom, Jesus, eu sei, não, Jesus, eu sei que você me ama, né? Aquele filho malandro, não, Jesus, eu só vou dar essa pecadinha aqui porque eu sei que você vai me perdoar. Não, Jesus, o que tem a ver, Jesus? Ficar com essa menina aqui? Não, Jesus, para. Jesus, você me perdoa, né? Ou então aquele filho que quer tudo para ele. Aquele filho que sente que só ele é o centro do universo, ele é o centro do coração de Deus. Quando ele peca, Deus tem que perdoar, né? Quando ele está mal, todo mundo tem que acolher. Quando ele está mal, todo mundo tem que abraçar. Quando está mal, todo mundo tem que fazer tudo por ele. O mundo gira em torno dele. Eu espero que você não se identifique com nenhuma dessas duas posições aqui, em nome de Jesus. Mas deixa eu te falar um negócio. Posso te falar aqui? Vou nem citar nome agora, que senão fica parecendo que é indireta, né? Vou falar para a parede. Jesus não fez o que ele fez para que você fosse um filho desse jeito. Jesus não morreu de braços abertos para você viver uma vida de braços cruzados. Jesus não entregou cada gota do sangue dele naquela cruz para você viver uma vida como se você não fosse crente. Não, pastor, mas eu sou crente, eu venho aqui, toco na igreja, mas e sua segunda-feira, irmão? E se eu chegar para você agora e falar assim, deixa eu ver seu WhatsApp? E se eu chegar agora e falar assim, deixa eu ver seu Instagram? Deixa eu ver seu histórico de pesquisa aqui na internet? A gente podia fazer isso em Tarcísio. Marcão, vamos fazer isso com os homens? E aí, pastor Kilder? Irmão, em nome de Jesus, irmão, eu estou rogando para vocês aqui, igual Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20. Eu estou rogando para vocês, em nome de Jesus, não vivam uma vida de mentira, irmão. Irmão, eu estou implorando para vocês aqui, se você quer viver um evangelho avacalhado, em nome de Jesus, irmão. Vou falar isso aqui com o temor do Senhor. Você quer viver um evangelho avacalhado, do seu jeito, com você no centro, irmão? Vai para outra igreja. Nem precisa ser para o mundo. Mas vai para uma outra igreja. Congrega num outro lugar que vai te aceitar desse jeito. Por quê, Rafael? Porque o evangelho não aceita pessoas assim. Jesus não foi egoísta, Deus não foi egoísta, e nós não podemos ser egoístas, irmão, achando que é tudo por nós, para nós, do nosso jeito, do jeito que a gente quer. Aí eu posso fazer porque Deus perdoa. Isso, irmão, não, em nome de Jesus. Nós vamos ter agora no mês de fevereiro, né, a série de mensagens, mas eu já falei com o Filemão e com o Gustavo. Ou março, ou em abril, não sei, mas eu quero aqui um sermão, uma série de mensagens sobre escatologia. Para você que não sabe o que é escatologia, é o estudo do fim dos tempos. Quero que a gente fale do fim aqui. Rafael, por quê? Misericórdia, Rafael, eu tenho medo de Apocalipse. Irmão, se você tem medo de Apocalipse, você tem que ver o que está acontecendo no mundo aí hoje agora. E sabe por que a gente não percebe isso, Marcão? Porque a gente está viciado no nosso algoritmo no Instagram, que só mostra aquilo que a gente quer ver. Sabia disso? Você sabia disso? Pastor, ainda bem que eu não uso Instagram, mas você está lá no Facebook, né, irmão? O algoritmo, irmão, não sei se você entende isso, mas ele só vai mostrar aquilo que você tem interesse. Vez ou outra ele coloca alguma coisa que você não tem interesse. Para quê? Para tentar te despertar o interesse para outros universos. O algoritmo, sua rede social, ela não te mostra a verdade. Aí sabe o que acontece? Acontece que o mundo lá fora está pegando fogo. Acontece que o mundo lá fora, o mundo ao nosso redor está acabando.
Não sei se você viu isso lá em Los Angeles. Quantos aqui viram? Que lá queimou, irmão. Dias antes de começar esse incêndio, estava lá na cerimônia do Oscar, né? Não sei se alguém viu isso. Estava tendo a cerimônia do Oscar lá e tudo mais. Olha só, Bruno. Aí uma pessoa chegou e falou assim, eu ganhei o Oscar e tudo mais, legal. Eu quero agradecer aqui todo mundo, eu só esqueci, eu só não vou agradecer uma pessoa, porque ela não me ajudou em nada, Deus. Aí todo mundo, Deus não ajudou em nada. Alguns dias depois, o que acontece? Rafael, foi Deus que mandou aquele fogo? Não estou falando isso não, em nome de Jesus. Não coloque palavras na minha boca. Mas sabe o que eu estou te falando? O mundo está perdido. Mas esse mesmo mundo que está perdido, está vendo com os próprios olhos que está chegando no fim. Sabe o que está acontecendo no mundo hoje? Milionários, muitos deles estão investindo milhões para construir, sabe o quê? Bunkers. O que é bunker, Rafael? É aquelas casas subterrâneas, já viu isso em filme? Aquele filme de apocalipse, que os caras descem lá, fecham aquela porta pesada e fica lá no fundo. Não, Rafael, não entendi, qual que é a referência? Apocalipse capítulo 19 vai falar que lá no fim dos tempos, os ricos, os poderosos, os reis da terra, vão entrar para debaixo das montanhas, e eles vão pedir para as montanhas que caia sobre nós, para livrar a gente da ira do Cordeiro. Aí, Pedrão, isso tudo está acontecendo e a gente está lá, meu umbigo está sujo. Isso tudo está acontecendo, Gustavo. Aí a gente está lá, nossa, velho, é hoje que eu vou ficar rico. É hoje que eu ganho na mega da virada. Isso tudo está acontecendo. Aí a gente está lá, nossa, aquela menina ali, Isso tudo está acontecendo, Filemon. Aí os ministros estão lá, nossa, eu tenho que pregar, eu tenho que ganhar view, eu tenho que ganhar like, eu tenho que ganhar curtida, o que eu vou falar? O que esse pregador aqui está falando? Vou imitar ele, vou copiar, vou ser igual ele para ter o mesmo resultado que ele tem. Isso tudo está acontecendo e a gente como igreja está adormecido. Isso tudo está acontecendo. Aí a gente como igreja, Israel, a gente está lá do lado de fora da festa, vendo a festa da redenção acontecer, e em vez da gente entrar e ajudar a trazer mais irmãos para dentro de casa, a gente está lá pensando só em nós. A gente está olhando de fora, Pedrão, e falando assim, essa igreja não me ama. Essa igreja não me inclui. Essa igreja não tem espaço para mim, pastor nunca me visitou. Irmão, me chama para comer uma pizza com Coca-Cola na sua casa para você ver se eu não te visito. Quem consegue me entender aqui, igreja? A gente não pode receber em vão a graça de Deus. A gente não pode receber em vão a graça de Deus. A graça não serve para cobrir os nossos pecados, irmão. A graça não serve para dar um jeitinho, a graça serve para nos dar a oportunidade de viver uma vida de liberdade. A graça não serve, me desculpa isso aqui que eu vou falar para você, para ser o seu papel higiênico. A graça não é isso, irmão. A graça é uma oportunidade de viver uma vida nova. E o que você está fazendo com essa graça, irmão? Quero convidar os irmãos do diaconato à frente, os irmãos da música também. Hoje nós celebramos aqui a ceia do Senhor, irmão. Hoje nós celebramos aqui essa festa da graça, a festa da redenção. E sabe o que é curioso? Eu ouvi um negócio desse e eu achei fantástico. Não sei se você já ficou na expectativa muito grande de ter um filme lançar. Alguém já passou por isso? Eu tinha uma série de filmes que eu gostava demais. Eu fui assistir na pré-estreia até. Foi a única vez que eu fui, Marcão. Eu ficava na expectativa, doido para sair. Era o último filme de uma trilogia. Eu ficava na expectativa, doido para aquilo acontecer e tudo mais. E sabe qual que eram os melhores momentos? Era quando saía lá no canal do Instagram, do YouTube daquele povo, os trailers oficiais. Aí quando eu assisti o trailer, eu falava assim, não acredito que esse cara vai aparecer. Ah, não, esse vai morrer? Não acredito. O trailer gera na gente aquela expectativa, né? Quem já sentiu isso?
Você vê aquilo e fala, nossa, que legal, cara. Até chegar o dia do filme ser lançado. E hoje, irmão, a gente está vivendo um trailer aqui. Como assim, Rafa? A gente está vivendo através do partir do pão, do suco de uva que nós tomamos e compartilhamos. A gente está vivendo o trailer do dia do grande banquete. A gente está vivendo aqui o trailer, Esther, do dia em que a graça de Cristo será consumada nas nossas vidas. A gente está vivendo o trailer, pastor Kilder, do dia em que o próprio Cordeiro vai se levantar do seu trono e vai servir a cada um de nós nas bodas. E sabe o que eu quero te convidar? Vendo esse trailer, participando desse momento, para você examinar a sua própria vida. Eu quero te convidar hoje, irmão, a olhar para a sua própria vida, não para a vida do seu irmão, e nem para o próprio umbigo, mas olhar para dentro de você. E que você seja sincero consigo mesmo. Como você tem respondido à graça de Deus? Como você tem respondido ao Evangelho? Como tem sido a sua vida prática? Como tem sido a sua jornada com Cristo? Se tiver algo que se arrepender, faz isso hoje. Se tiver alguém que você precisa perdoar, pedir perdão, faz isso hoje. Mas em nome de Jesus, irmão, não permita que a graça continue sendo esse escape, essa desculpa para você pecar. Não receba em vão essa graça e esse amor que as Escrituras nos mostram. Amém. Fecha seus olhos, coloca de pé.